7h30 está lá na unidade de saúde, próximo ali à Santa Casa, e faz a entrega para os doentes, os pacientes que estão ali esperando, muitos deles de fora e tal. E nós temos aí vagas para quinta-feira. Então, para quem tiver livre, é das 7 às 8h30, mais ou menos. 8h30 termina o trabalho. Tá bom? Então, fica aí o recado. Se alguém tiver interesse, dê o nome ali na recepção. Vamos ter, em breve, um curso para evangelizadores infantil. Para mexer com as crianças e tudo mais. Tá bom? No dia 4 de abril, nós teremos a palestra aqui do Carlos Bacelli, de Uberaba. Excelente expositor, médium e também autor de muitos livros espíritas. E assim nós vamos caminhando. Vamos então fazer a prece para passar a palavra ao nosso convidado. Senhor Jesus, bondoso amigo, querido mestre, mais uma vez nos retornamos à nossa casa com o intuito de aprender mais acerca da doutrina espírita. Abençoa os nossos propósitos, que são do bem. Estamos unidos num pensamento positivo, de fazer o bem, de nos tornarmos pessoas melhores também. Por isso, buscamos através dos benfeitores queridos a sintonia de amor e de paz. Rogamos a tua proteção às nossas crianças, aos jovens na mocidade, ao nosso André, convidado de hoje. Enfim, que o ambiente da nossa casa possa ser propício para que possamos fazer grandes reflexões acerca de nós mesmos, as mudanças que precisamos fazer para nos tornar pessoas melhores. Assim, Senhor Jesus, pedindo a tua permissão, vamos iniciar a reunião desta noite. Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine, nos proteja. Que a nossa fé, sempre alicerçada no conhecimento da doutrina espírita, sempre alicerçada no conhecimento do Evangelho, à luz do Consolador, nos fortaleça hoje e sempre e cada vez mais. Na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13 especificamente, ela foi chamada pelos estudiosos do Novo Testamento de o poema do amor. É nesse belíssimo capítulo que Paulo vai exaltar o sentimento que, em essência, emana do próprio Criador. E todas as nossas dores, todas as nossas dificuldades, elas são consequências do afastamento da lei do amor. Esse texto sublime se inicia da seguinte forma: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e se não tivesse amor, eu seria como o metal que soa, ou como o sino que tine. Então nós vamos perceber que Paulo está fazendo um movimento para que nós entendamos que tudo precisa ser feito por amor. Quando ele diz que se não houvesse amor, ele seria como o metal que soa, nós precisamos entender que o metal não soa porque quer. Ele soa porque alguém fez um movimento de agredi-lo. E o sino também não tine porque quer. Ou seja, nós precisamos fazer as coisas com vontade de fazer. Nós precisamos fazer tudo por amor. Pensando nesse sentido, por exemplo, na nossa vida profissional e tirando desse primeiro versículo o significado moral, nós vamos perceber que tudo aquilo que a gente faz por amor, a gente não cansa, a gente não enjoa, a gente não olha para relógio, a gente não olha para calendário. A gente vai fazendo e quando percebe, perdeu a noção da hora, perdeu a noção do tempo, porque está fazendo o que gosta. É sobre esse sentimento que nós gostaríamos de conversar na noite de hoje. Só que nós vamos pegar, para a gente descontrair e usar a linguagem de quem gosta de carro, nós vamos analisar o amor do ponto de vista do top de linha.
Por isso que nós chamamos essa palestra de o sublime amor. Porque nós vamos analisar o amor que o Cristo tem por todos nós, seus irmãos mais novos. E quando nós falamos em irmão mais novo, nós temos confirmação dessa colocação, dessa maneira de nos referirmos na Bíblia, quando a Bíblia vai dizer que Jesus seria o nosso irmão mais velho, o filho unigênito. Porque a Bíblia trabalha com um conceito interessantíssimo. Na ausência do pai, vamos pensar numa família dos judeus do primeiro século. Na ausência do pai, o filho mais velho toma as decisões. Então, na cultura daquele povo, o filho mais velho é o representante do pai. Sendo Jesus o filho mais velho de Deus com relação ao planeta Terra, ele é o representante de Deus entre nós. Então, nós gostaríamos de analisar o amor que o Cristo tem por nós. E não existe texto melhor para você entender Jesus do que os itens 112 e 113 da Escala Espírita, que é um texto fantástico, escrito por Allan Kardec e registrado em O Livro dos Espíritos, na segunda parte ou no livro 2. Que é um texto que nós espíritas precisaríamos estudar assim, mais profundamente, principalmente os trabalhadores de casa espírita, os trabalhadores de reunião mediúnica, para que nós não caiamos mais no mesmo erro de achar que só porque um espírito está desencarnado, ele sabe tudo. Esse texto deixa muito claro que cada espírito, cada um de nós, encarnado ou desencarnado, só oferece dentro das suas possibilidades. E não nos surpreendamos se nós descobrirmos de forma categórica que existem espíritos no plano espiritual que sabem menos do que eu e você. Nós vamos tocar mais profundamente na escala espírita, citando ela toda sem explicar, porque o tempo não nos permite. Então não existe texto melhor para você entender Jesus. Agora eu vou extrapolar o raciocínio. E qualquer espírito puro do que esses dois itens que nós citamos, que são o 112 e o 113 da escala espírita. E aí eu perguntaria para vocês, porque centro espírita, gente, é lugar de pensar. O espírita não pode ter preguiça de raciocinar. Nós somos, segundo a definição dos espíritos, na questão 76 do Livro dos Espíritos, os seres inteligentes da criação. Inteligente para a doutrina espírita, para Allan Kardec, não é alguém dotado de muito conhecimento, mas alguém dotado da capacidade de pensar. Será que Jesus é o único espírito puro no universo? Para nós, Jesus é o governador espiritual do planeta. Eu acho que isso não é uma grande dificuldade para nós entendermos, mas eu gostaria de ajudar vocês a extrapolar o raciocínio. Será que todos os planetas do nosso sistema têm um governador? A princípio, são 9. Tem uma polêmica científica, eles ficam brigando aí nas universidades para definir se Plutão é ou não é planeta e se ele faz ou não faz parte do nosso sistema solar. Tem até uma história que eu acho engraçada, que quando essa polêmica científica surgiu, foi em 2009, e calhou, foi ao mesmo tempo em que o nosso astronauta, Marcos Pontes, foi o primeiro brasileiro a sair do planeta. Adivinha qual foi o boato que correu de nós brasileiros? Quem me ajuda? Bastou o primeiro brasileiro sair da Terra que sumiu um planeta do sistema solar. Você vê que a gente tem moral lá fora, né? Percebam que o boato sobre o Brasil é muito interessante, né? Nós somos muito bem vistos lá fora. Então, a princípio, vamos deixar assim. Nós temos outros 8 planetas no sistema solar. Será que eu posso dizer que cada um deles tem o seu governador? Sim ou não? Ou a Terra é uma exceção à regra? Tem ou não tem? Posso ou não posso? Podemos pensar dessa forma, sim ou não? Será que eu posso dizer que cada planeta da nossa constelação, que envolve vários sóis e seus planetas, né? Aquilo que Allan Kardec vai trabalhar na Gênese como turbilhão planetário, ou seja, um Sol e os seus planetas girando ao redor. Será que todos os planetas da nossa constelação, cada um tem o seu governador? Ou seja, eu estou extrapolando da Terra para o sistema, do sistema para a constelação. Posso? Será que eu posso dizer que todos os planetas da nossa galáxia, cada um tem o seu governador? Ou a Terra é exceção à regra? Ou nossa constelação é exceção à regra? Porque se você me disser que qualquer planeta é exceção à regra e só ele ou só um grupo tem o seu governador, você está me dizendo que Deus deu privilégio para esse planeta ou para esse grupo de planetas. E o Deus que eu estudo na doutrina espírita não dá privilégio. Eu posso dizer que todos os planetas da galáxia têm cada um o seu governador?
Posso dizer que todos os planetas do universo, que são, sabe Deus aí quantos trilhões, cada um tem o seu governador, sim ou não? Então, quantos espíritos puros nós temos? E esse texto que eu vou comentar com vocês é a descrição de todos os espíritos puros. Então, nós precisamos extrapolar o pensamento e lembrar que isso aqui não é uma referência apenas a Jesus, mas a todo e qualquer espírito puro. É lógico que o termo qualquer não é no sentido pejorativo. Tá? Nós estamos extrapolando o raciocínio. Isso aqui é uma descrição de todos os espíritos que atingiram o topo da chamada escala espírita, como nós dissemos em O Livro dos Espíritos. Ok? Então vamos dar uma olhada nisso. Os espíritos de primeira ordem, os chamados espíritos puros, caracteres gerais, nenhuma influência da matéria. Ou seja, no plano espiritual, o que ele é? Perfeito. Quando ele mergulha na matéria, o que ele é? Perfeito. A matéria, em boas ou más condições, não altera em nada a conduta dessa criatura. Você deve estar pensando assim, mas André, que diferença faz se a matéria está boa ou não está boa? Quando nós estamos doentes, o nosso comportamento é exatamente o mesmo de quando a gente está saudável? Quem me ajuda? Gente, eu falei, nós estamos aqui para pensar. Quem está com preguiça de pensar, eu vou ter que achar que você veio aqui só para tomar passe. Quando nós estamos doentes, ou quando nós estamos aí há muitas horas sem comer, muitas noites sem dormir, o nosso comportamento se afeta ou não? Então percebam que qualquer desequilíbrio do corpo afeta o comportamento do espírito imortal nesse corpo encarnado. Então percebam que a matéria ainda sobrepuja o espírito. Para os espíritos bons, que nós vamos comentar mais à frente, já inverte. O espírito sobrepuja a matéria. Então ainda há desequilíbrio da matéria, que ainda pode afetar o espírito, mas muito menos do que a gente está acostumado no nosso nível. O espírito puro não tem diferença se o corpo está bem ou se o corpo não está bem. Se você se lembrou de Jesus crucificado, depois de muitas horas sofrendo, apanhando, sem comer, sem tomar água e sem dormir, e ele ainda tem a capacidade de dizer, Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. Se você se lembrou, você usou o raciocínio certo. O corpo de Jesus estava em equilíbrio na cruz? Quantas horas sem comer? Quantas horas sem dormir? Quantas horas sem água? Sendo humilhado. E mesmo assim aquele espírito tem um comportamento padrão de um espírito puro, um comportamento humanamente perfeito. Agora vamos trazer para nós. Se durante um deslocamento entre as cadeiras alguém pisar na sua unha encravada fraterna, você tem a coragem, você tem capacidade de dizer Pai, perdoa? Ou depois do Pai, perdoa, sai um desgraçado que não olha para baixo? Olha que interessante. Nenhuma influência da matéria. No plano espiritual eles são perfeitos, estão no topo da escala. Mergulha na matéria, não muda nada. O corpo não pesa, não limita. Por isso que, quando eu entendi esse raciocínio, eu fui entender porque que Jesus diz assim na codificação. Kardec diz assim na codificação. Jesus, embora encarnado, vivia a vida do espírito. Ou seja, a matéria não pesava. Nenhuma influência da matéria. Para todo e qualquer espírito puro. Superioridade intelectual e moral absoluta com relação aos espíritos das ordens inferiores ou das outras ordens. O que é isso? Superioridade intelectual absoluta significa que esses espíritos sabem tudo o que tem para saber sobre todas as ciências de todos os planetas, de todas as constelações, galáxias, etc., etc., do universo. Ou seja, o que tem para saber na criação de Deus, que é o universo, eles sabem. E superioridade moral significa conduta perfeita. E conduta perfeita significa sem erros. Por isso que a Bíblia vai dizer que o cordeiro que seria sacrificado na Páscoa é um cordeiro sem mácula. O que é mácula? Mancha. Se você pegar no cordeiro, seria um cordeirinho todo branquinho, sem uma manchinha no pelo. Por isso que João Batista, meio que mediunizado, inspirado, olha para Jesus e fala assim, eis o Cordeiro de Deus. Porque ele sabia que Jesus não tinha máculas morais que seria sacrificado na Páscoa. Igualzinho o Cordeiro. Por isso que ele olha para Jesus e diz isso. Então é um símbolo bíblico extremamente belo para a gente entender por que João Batista olha para Jesus e fala, eis o Cordeiro de Deus. Porque Jesus tinha as mesmas características, claro, extrapolando o raciocínio, do cordeiro que era sacrificado na Páscoa. Imaculado, dócil, era sacrificado sem reclamar e, coitado, não tinha culpa. Então a gente vai extrapolando o raciocínio e vai percebendo quem é esse espírito.
e os símbolos extraordinários sobre ele. Então, superioridade intelectual, eles sabem tudo que tem para saber no universo todo, todas as ciências de todos os planetas, sistemas, constelação, etc, etc. E superioridade moral significa moral perfeita, conduta plenamente de acordo com a lei de Deus. Porque o que seria o erro ou o pecado? Qualquer ação contrária à lei de Deus. Isso não aconteceu com Jesus, como não acontece com nenhum espírito puro. Ok? Vamos lá. Item 113, primeira classe, classe única. Kardec diz assim: os espíritos que compõem essa classe percorreram todos os degraus da escala e se despojaram de todas as imperfeições da matéria. Isso aqui, às vezes, para nós, que pelo menos na grande maioria, estamos vindo de outros berços religiosos, isso aqui é um safanão na gente, não é? E Kardec está dizendo que Jesus também percorreu todos os degraus da escala. Então Jesus foi imperfeito lá no passado como nós somos hoje? Quem me ajuda? Sim ou não? Se nós ainda não desfizemos na nossa mente, no nosso coração, aquela imagem de um Jesus místico, criado perfeito, dá trabalho para entender isso aqui. Para isso nós temos que estudar uma lei moral, aliás todas elas, mas uma em especial, na terceira parte do Livro dos Espíritos, que é onde se encontram as leis morais, você a conhece como lei de igualdade. Todos nós fomos criados iguais. Do ponto de vista moral e intelectual, diz 5 respostas de O Livro dos Espíritos, entre elas a questão 115, que nós somos criados simples e ignorantes. Então, vamos raciocinar. Eu posso dizer que Jesus foi criado simples e ignorante também? Quem me ajuda? Com certeza, senão Deus daria um privilégio para ele. Então Jesus já foi um espírito imperfeito como nós? Sim. Depois passou para bom? Sim. Chegou a puro? Chegou. Olha que interessante. Então vamos dar uma olhada nisso. Espíritos imperfeitos são os de terceira ordem. Qual a característica principal? Predominância da matéria sobre o espírito. Como nós dissemos, se nós somos espíritos imperfeitos, no plano espiritual nós temos 2 opções. Ou nós somos espíritos esclarecidos ou espíritos ignorantes. Humberto de Campos abre uma terceira possibilidade. Ele vai dizer assim na introdução do livro Boa Nova. Há, do verbo haver, espíritos esclarecidos e espíritos evangelizados. Mas o evangelizado não cabe para espírito imperfeito. Tem que ser do bom para cima. Então, para nós imperfeitos, ou você é um espírito esclarecido, ou você é um espírito ignorante. Se você é um espírito esclarecido, no plano espiritual você está cheio de boas intenções. O mentor espiritual chama e fala: vamos reencarnar? Vamos. Vamos tentar nos reconciliar com aquele ser lá que você ofendeu na outra encarnação? Vamos. Vamos tentar juntar uma família, manter aquilo sob controle, educar bem os filhos, não deixar as tentações do mundo tirar a gente do rumo. O que a gente fala? Vamos. Hora que mergulha na matéria, o que faz? Mas nem 10% do que combinou. Por quê? Porque a matéria sobrepuja o espírito. Para começar a conversa, a gente nem lembra o que combinou. Está no inconsciente. E para nós, espíritos imperfeitos, tirar do inconsciente, puxar para o consciente dá trabalho. Porque o inconsciente para nós, ele é meio que um porão. Tudo que a gente não quer ficar lembrando, a gente joga lá. E se a gente joga lá, a gente fecha a porta, tranca e joga a chave fora. Então, inclusive o planejamento reencarnatório fica escondidinho lá e a gente não tem facilidade para puxar. Olha aqui como que é profundo isso. Espírito imperfeito é complicadíssimo para a gente fazer esses movimentos. Se você no plano espiritual é um espírito ignorante, aí é que não vai prestar mesmo. Porque se você é um espírito esclarecido, cheio de boas intenções, mergulha aqui e tem dificuldade, imagina um espírito que do lado de lá está assim: a hora que eu encarnar, eu vou botar fogo naquilo. Ele chega aqui e não vai se esforçar muito para ajeitar a situação mesmo. Ok? Então o espírito imperfeito tem isso. A gente chega aqui e tudo que é mais agradável do que aquilo que a gente combinou, acaba desviando a gente do caminho. Por exemplo, hoje chuviscou, está uma delícia para ficar em casa. Domingo de manhã eu tenho que evangelizar a criança, mas está tão frio, eu estou com o edredom até no pescoço, deixa a evangelização para lá. Principalmente se no sábado à noite a balada estava uma delícia, né? Aí é que a gente não vai mesmo. Então, predominância da matéria sobre o espírito é isso. Tudo que é da matéria chama muito mais atenção, a gente não tem firmeza, a gente não tem disciplina,
e quando eu ouço o termo disciplina, eu me lembro de Chico Xavier. E aí eu gostaria de pensar com vocês. Quantas vezes Chico Xavier ouviu de Emmanuel a palavra disciplina? 3. Se ele ouviu 3, nós precisamos ouvir quantas? Quer dizer, se o Chico precisava de disciplina, sendo um espírito mais maduro, a gente altamente imperfeito precisa de quanta disciplina? Mas aí o mundo é mais interessante do que as coisas que nós combinamos de fazer. Mas Jesus já foi. Vamos lá. 10ª classe, espíritos impuros. E 9ª classe, espíritos levianos. Esses são os maldosos. Esses são aqueles espíritos que gostam de maldade. Vale um chute? Opinião pessoal, pelo amor de Deus, não leve isso em conta como sendo conhecimento espírita. Eu estou interpretando. Provavelmente são essas duas classes que saem da Terra quando isso aqui se tornar mundo de regeneração. Porque são espíritos maldosos, eles gostam do mal. Uma coisa é você e eu, que já não gostamos mais do mal, mas escorregamos e tropeçamos nas nossas imperfeições. Então, o que nós estamos fazendo em termos evolutivos? A gente dá alguns passos, tropeça numa imperfeição, cai, mas levanta e continua caminhando. Dá mais alguns passos, cai de novo. Vocês também são assim ou só eu? Caímos nas nossas imperfeições, mas estamos levantando e tentando caminhar? Ótimo. Então não se preocupe com o exílio, que não é para você. Agora eu vou usar a mesma metáfora da queda, tá? Os espíritos impuros e os espíritos levianos não são aqueles que dão alguns passos, caem e levantam. São aqueles que caíram e não quiseram levantar. Eles gostam de ficar caídos. E mais, eles estão passando rasteiro em quem passa do lado. São as lideranças do mal, são as influências do mal. São essas pessoas que postam, por exemplo, vídeo besta no Facebook, ou no YouTube, desculpem. E o que dá mais acesso? Um cantor de ópera cantando ou uma briga em porta de escola? Esses são os espíritos levianos. Eles adoram influenciar para as coisas erradas. Então, eu tenho na minha concepção, e eu repito, não coloque isso na conta da doutrina espírita, eu estou interpretando o texto, mas eu posso estar errado. Esses espíritos saem da Terra quando ela se tornar mundo de regeneração. São os espíritos maldosos. Outro. 8ª classe, pseudo-sábios. O que é pseudo? Quem me ajuda? Isso, os encarnados agora, por favor. Falso. Falso sábio. O que é um falso sábio? É aquele que sabe muito menos do que ele acha que sabe. Eu vou fazer até uma brincadeira, vocês me perdoem. Você compra ele pelo que ele vale e vende pelo que ele acha que vale. Você vai ficar rico num negócio só. Ele não tem compromisso com a verdade. Se você perguntar sobre filosofia, ele pergunta. Ele é filósofo? Não, mas o que tem? Se você perguntar sobre medicina, ele responde? Responde. Ele é médico? Não, mas o que tem? Agora me ajuda. Tem pseudo-sábio encarnados também? Filósofo de esquina? Aqui em Rio Preto tem ou é coisa da minha cidade só? Agora eu vou trazer para nós, ninguém precisa se ofender. Às vezes nós somos pseudo-sábios. Toda vez que alguém pergunta alguma coisa, a gente não tem coragem de dizer não sei, me desculpe, eu vou pesquisar e depois eu te falo. E a gente responde para não ter que admitir que não sabe. Alguém aqui faz isso ou só eu? Olha os pseudo-sábios. Outra, item 7ª classe, espíritos neutros. Eles não são bons para fazer o bem, nem ruins para fazer o mal. O que ele faz? Faz sim. Faz aquilo que interessa. Porque se for interessante e vantajoso para ele encostar em alguém para fazer o bem, ele vai ter vantagens, ele faz o bem. Se for vantajoso para ele e ele tiver alguma vantagem em fazer o mal, ele encosta em quem faz o mal e tira as vantagens dele. Ele faz por interesse, ele não tem vontade própria. É o influenciável. E aqui nós não estamos falando em influenciáveis, no caso dos encarnados, no sentido mediúnico, mas no sentido moral. Ou seja, vamos pensar naquele grupo de adolescentes que todo mundo bebe. Se você quiser entrar no grupo, o que você tem que fazer? E ele não tem força moral para falar, olha, se é para beber, eu não vou entrar no grupo. Vocês me perdoem. Eu gostaria muito de ser amigo de vocês, mas isso aqui não bate com os meus valores. Em geral, na Terra, a gente não tem essa força moral. A gente acaba cedendo à pressão social. Faz sentido? E o último grupo, Kardec chamou de batedores e perturbadores. Ele vai dizer que não é uma classe moral, é a característica de manifestação. São aqueles espíritos que usavam
daquilo que Allan Kardec chamou de fluido animalizado no Livro dos Médiuns. Nós espíritas, em geral, chamamos de ectoplasma. Só tem um problema, Kardec não usou o termo ectoplasma em nenhum ponto da codificação que eu saiba. Ele chamou de fluido animalizado. Então eles usavam essa energia para produzir barulho. Inclusive, pelo que consta na história, a atenção de Allan Kardec foi, em parte, chamada por barulhos acontecendo na casa dele. Então esses são os espíritos imperfeitos. Passamos então para os bons espíritos. Qual a característica principal, como nós já dissemos? Predominância do espírito sobre a matéria. Mas quando o espírito sobrepõe a matéria, significa que a matéria ainda não foi derrotada. Ela está perdendo o jogo, mas o jogo não acabou ainda. Colocando numa metáfora para todo mundo entender. Ou seja, os desequilíbrios da matéria ainda afetam o espírito, mas nem tanto. Ele pode até se sentir fraco, se sentir mal, mas ele faz o que tem que fazer. As 4 classes, Kardec chamou de benévolos, eruditos, sábios e superiores. Quando nós, às vezes, chamamos alguém de espírito superior, a gente não para pensar que a gente está usando o nome que Allan Kardec deu para o último degrau, para a última classe antes de atingir o topo. E aí nós precisamos entender o seguinte. Kardec usou o termo imperfeito, bom, superior como substantivo ou adjetivo? Gente, quem me ajuda? Se ele usou como adjetivo, ele está dando... Quem me ajuda aí do tempo da escola? Qualidades. Se ele usou como substantivo, ele está dando nome. O que ele fez? Vou pegar de uma forma que vocês vão entender. Se ele tivesse usado o termo imperfeitos como adjetivo, nós teríamos 3 classes ou 2? Só 2. Imperfeitos e perfeitos. Tem como você ser meio perfeito? Não, ou você é imperfeito ou você é perfeito. Então veja que todos esses nomes que eu citei, nós temos que encarar como substantivos. Quando a gente usa o termo superior como adjetivo, a gente pode errar na escala espírita. Ou seja, eu dou a característica de superior para um espírito que pode não ser. Ele pode ser um imperfeito tentando se melhorar, que deve ser o caso da maioria de nós. Toma cuidado com isso. Esse texto da escala espírita tem que ser estudado com atenção e com firmeza, com disciplina. E isso aqui tem profundidade. E aprofundando nisso, a gente vai entender muito de doutrina espírita. Vale um convite? Vale um desafio? Faz uma conexão entre a escala espírita e um texto que Allan Kardec publicou na Revista Espírita de 1864 e republicou no Evangelho segundo o Espiritismo na introdução 2. Chama Controle Universal do Ensino dos Espíritos. Dá um estudo extraordinário. Dá um seminário de muitas horas e a gente vai sair dessa palestra ou desse seminário conhecendo muito mais de doutrina espírita que a gente conhece hoje. São textos que andam juntos, que andam de mão dada. E valeria a pena fazer esse esforço. Então, às vezes, a gente atribui o adjetivo superior para um espírito que não é. E Kardec não usou nenhum desses nomes como adjetivo, sempre como substantivo. Então, Jesus já passou por todos esses degraus e já mostrou todas essas características. Já foi imperfeito e fez tudo que nós fizemos. Porque senão ele não teria moral para ensinar para a gente. Porque um espírito revoltado podia virar para ele e falar assim, você está falando o quê? Se Deus já te criou perfeito. Você passou pelo que eu passo? Não, então fica quieto aí. E ele não teria argumentos para poder discutir. Ele tem. É como se ele dissesse, tudo que você está passando eu já passei. Você está começando a subir a montanha, eu estou lá no topo, lá de cima eu estou vendo tudo o que acontece, a minha visão é ampla. Você no pé da montanha tem visão o quê? Extremamente restrita. Dá para entender o raciocínio, gente? Ok. Então Jesus já passou por tudo isso. Já foi imperfeito, já fez tudo que nós fizemos. Possivelmente já foi exilado de um planeta para o outro. Como alguns espíritos caíram para a Terra há alguns milhares de anos atrás. Como alguns espíritos vão cair da Terra para outros planetas. Já passou por tudo isso. Já chegou a bom espírito, já se esforçou, chegou a espírito puro, porque isso é lei de igualdade. Meritocracia na linguagem moderna, ou seja, quem cresce, quem se esforça e merece. Na lei de Deus não tem café gratuito, não tem almoço grátis, não tem lanche grátis, não tem nada. Conquista quem faz por merecer.
Ok? Volta para a escala espírita, então. Gozam de inalterável felicidade. Opa! Vocês já leram algum livro que diz assim, naquele momento Jesus ficou triste? Eu já. E livro bom, de médium bom. Inalterável felicidade. É só você pensar. Um espírito plenamente sintonizado com Deus, 100% do tempo. Um espírito puro, que sabe tudo, de todas as ciências do universo, que entende Deus com perfeição, e que chega a dizer, o Pai e eu somos um. Ou seja, estamos na mesma sintonia. Eu entendo o Pai perfeitamente. Um espírito desse fica triste? Fica ou não? Não fica. Sabe por que a gente fica triste? Porque tem hora que as coisas acontecem, a gente está começando a entender que tudo que nos acontece tem um objetivo, mas a gente ainda quer saber o que será que eu fiz na encarnação passada. Vocês também pensam assim? Quando a gente não fala assim, eu joguei pedra na cruz, colei um chiclete na tábua dos 10 mandamentos. Vocês já perceberam que tem gente que não é espírita e fala isso? Ele não é espírita, diz não ser reencarnacionista. Como é que ele jogou pedra na cruz, então? Ele é reencarnacionista e não sabe. Isso acontece muito. Então, inalterável felicidade. Tem mais um ponto que pode ser comentado aqui, precisa. Nenhum espírito imperfeito consegue mensurar o mundo emocional de Jesus. Nem o mundo mental, a inteligência. Então, tem um livro aí, que eu não vou citar o nome, do autor, mas está escrito assim, Análise da Inteligência de Jesus. Eu falei, o quê? Analisar a inteligência de Jesus para nós, gente, é pegar uma reguinha de 20 centímetros e tentar medir Rio Preto. A hora que você acabar um bairro, a cidade já mudou. Não caia nisso, porque ninguém tem condições de fazer isso. O máximo que o autor vai conseguir é pegar fatos e tirar uma interpretação mais profunda do que o normal. Mas analisar a inteligência de Jesus, está brincando comigo. E dizer que Jesus sentiu isso ou sentiu aquilo, para quem não tem capacidade de amar, bobagem. Me perdoem a sinceridade, mas é gente se metendo a falar o que não tem condições de falar. Jesus é um espírito incomensurável para todos nós, espíritos imperfeitos. A gente começa a entender quem é Jesus, mas a gente deu meio passo numa caminhada de 1000 quilômetros, já está em condições de avaliar o mundo sentimental dele? Bobagem. Inalterável felicidade. Sintonia plena e constante. O tempo todo feliz. Aí você vai, de repente, você lê o texto do Evangelho e fala assim, mas eu não vi Jesus feliz. Não, você não viu Jesus eufórico. A gente não sabe a diferença de felicidade e euforia. E basta acontecer alguma coisa boa para a gente, você fica feliz ou fica eufórico? Quem me ajuda? Como é que a gente faz mesmo? Vamos tomar uma para comemorar. A nossa alegria não é com Jesus, é com Barrabás, é com Pilatos, é com quem você quiser. A alegria com Jesus é, obrigado, meu Deus, mas deixa eu seguir a vida. Aquilo que eu consegui conquistar com permissão de Deus, se for da vontade dele, daqui meia hora eu não tenho mais. E aí? Vamos com calma. Inalterável felicidade. Porque não se acham submetidos às necessidades nem às vicissitudes da matéria. Ou seja, eles não têm que passar pelas dificuldades que nós temos para nos libertar da dependência da matéria. Essa felicidade, porém, não é a da ociosidade monótona. O que é ociosidade? Nada para fazer. O conceito de céu não era assim? O bonzinho ia para o céu. O que tinha para fazer lá? Quem me ajuda? Pode falar. Nada. Você ia ficar tocando harpa, se você soubesse, e cantando hosanas e hinos de louvor. Olha que coisa útil. Ou seja, você é bonzinho para quê? Para se tornar um inútil no céu. Não, esse é o Deus que a gente acreditava. E nós estamos em época de Copa do Mundo. Eu não me surpreenderia se alguns aqui já tivessem comprado umas velas verde e amarelas para rezar para a seleção ganhar a Copa. Ou seja, tem gente passando fome na África, tem gente morrendo em guerra e nós rezando para Deus ajudar a seleção na Copa do Mundo. Eu não me surpreenderia se alguns aqui me dissessem que reza para o seu time ganhar o jogo. E tem time que precisa rezar muito. Não vou falar qual é. Mas eu não me surpreenderia com tanta coisa importante para Deus fazer, a gente querendo que ele intervenha em jogo de futebol. Olha a nossa imaturidade, né? Agora tem um problema, tem 32 seleções jogando uma Copa do Mundo. Se ele
Se Deus ajudar o Brasil, quem que ajuda as outras 31? Tem 2 times jogando. Se Deus ajudar o teu, quem que ajuda o outro? Ou então você vai ter que me provar que Deus gosta mais do teu time do que do outro, por mais que ele precise de ajuda. Olha a nossa imaturidade no sentido de religiosidade, não necessariamente de religião. Porque o objetivo da religião é formar religiosidade. Aqui eu vou extrapolar o comentário, depois eu volto para a linha de raciocínio. Religiosidade é transformação, é prática. Agora eu queria que cada um aqui respondesse para si. Se quiser se manifestar, quem está aqui toma cuidado que a câmera está pegando. Vai se manifestar publicamente e sai na internet. Os anos de frequência a essa casa espírita fizeram de você uma pessoa melhor? Você está mais alegre? Você está mais resignado? Quando a situação complica, quando a gente entra nas fases provacionais, às vezes expiatórias, você está mais tranquilo? Ou continua explodindo, nada está bom, ninguém presta? Religiosidade é o resultado da sua prática religiosa, ao vir à casa espírita, receber o passe, energizar a sua água, fazer ou não o evangelho no lar, o quanto você aprende com as palestras, o quanto você aprende com os estudos, isso fez de você uma pessoa melhor, ou a gente está aí tomando passe, energizando água, e já tem gente com tanta água que já está com pressão alta, e é tanto passe que a criatura já está dando choque. Mas nada de reforma íntima. Fica essa pergunta, gente. Se nós não estamos nos tornando pessoas melhores, a gente mudou de rótulo. Antigamente eu era tal religião. Agora eu sou espírita. Mas não pisa no meu calo, não. Na prática não mudou muita coisa. Ok? Vamos lá. Essa felicidade, porém, não é a da ociosidade monótona, a transcorrer em perpétua contemplação. Quando ele fala em contemplação, eu me lembro da vida contemplativa, que Allan Kardec comenta no Livro dos Espíritos, se eu não estiver enganado, na lei de adoração. Vida contemplativa é parar tudo e viver para Deus. Nós ainda conhecemos pessoas que fazem isso? Para de trabalhar, para tudo, eu vou viver só para Deus agora. Só que o Livro dos Espíritos, ele diz assim, os espíritos, no caso nós, se instruem pelas vicissitudes da vida. Como é que a gente amadurece? Passando pelas dificuldades e pelos testes da vida. Principalmente, vou dar um exemplo. Principalmente não, mas eu vou dar um exemplo para vocês aqui em Rio Preto, fica muito claro. Vocês têm problema com o trânsito, né? Quase não tem aqui em Rio Preto, né? Imagina que você está na maior avenida de Rio Preto, 5 horas da tarde no horário de verão. E é 4. Teu carro não tem ar-condicionado. Tudo engarrafado. Aquele povo educado buzinando. E aí para do teu lado ouvindo um carro ouvindo funk. E do outro lado um carro ouvindo sertanejo universitário. Você consegue manter a paciência? Se você consegue, você pode olhar para você mesmo e ficar feliz. Opa, eu estou amadurecendo. Eu estou suportando melhor a pressão da vida. E olha que com esses 2 tipos de música a pressão é quase guerra. Agora, se você virar para mim e falar, André, eu tenho uma paciência dentro da casa espírita, eu digo assim, vá. E se você conseguir se sentir mal e perder a paciência aqui dentro, presta mais atenção no teu mundo mental. Porque com todo o amparo espiritual que uma casa espírita tem, com toda a proteção, todo mundo chega aqui, fica vendo aquelas imagens bonitas, uma música agradável de vibração, todo mundo em silêncio. Se conseguir passar mal aqui dentro, é porque o estado vibratório está realmente preocupante, sinal de alerta. Agora, se você consegue manter a paciência no ambiente de trabalho, no trânsito, em casa, casa da sogra, casa do cunhado, não sei se eu devia, escapou. Se você consegue manter a paciência ali, você pode olhar para você mesmo e dizer, graças a Deus, eu estou amadurecendo. Estou conseguindo reagir melhor aos estímulos da vida. A vida está agredindo e eu estou me sentindo menos agredido. Ou seja, eu estou um pouco mais humilde, um pouco mais manso, né? Como Jesus diz, bem-aventurados os mansos, em outro versículo do Sermão da Montanha, bem-aventurados os pobres de espírito. Kardec vai dizer que é humildes. Okay? Eles são os mensageiros e os ministros de Deus
cujas ordens executam para a manutenção da harmonia universal. Olha que interessante. Esses espíritos já têm um papel decisivo na harmonia universal. Agora, não tem como eu deixar de fazer essa pergunta para nós. Nós conseguimos contribuir para a harmonia do nosso lar já? Não é nosso lar colônia, da sua casa? Você consegue contribuir para a sua harmonia interna? Já consegue? Você tem pleno domínio sobre si? Ou pelo menos está aprendendo a dominar? Ou você é mais ou menos igual eu? Hoje eu começo uma dieta, aí eu vou fazer uma visita para alguém, o que tem lá? Pão de queijo e Coca-Cola. A dieta vira para mim e fala assim, #partiu trevas. Já era. Temos plenos domínios sobre nós mesmos? Ou pelo menos estamos aprendendo a dominar nós mesmos? Eles contribuem para a harmonia universal. Às vezes a gente não consegue contribuir nem para a harmonia da nossa casa. Eles conseguem mexer massas imensas, formação de planetas. A gente não consegue energizar um copo d'água. Por quê? Porque a gente começa a prece e se perde. Vocês também são assim? Pai nosso que está onde mesmo? Quando a gente não dorme no meio da prece, né? Então olha aqui, como que às vezes a gente não está aprendendo nada com doutrina espírita, né? Comandam a todos os espíritos que lhes são inferiores. O que dá a eles o direito de comandar todos os que lhes são inferiores? Diploma? Não, André Luiz chegou no plano espiritual achando que era médico. Vocês leram a história. O que faz deles espíritos que têm o direito de... O que dá no plano espiritual a autoridade? Moral. Ou seja, estude a questão 629 do Livro dos Espíritos, você vai entender o que é isso. Não vou falar porque vou forçar vocês a pegarem o livro para estudar. E o tempo não nos permite também. Repito, questão 629. Auxiliam-nos na obra do seu aperfeiçoamento e lhes designam as suas missões. Opa! Jesus faz parte do planejamento de todos nós. Por quê? Porque ele sabe aonde nós precisamos estar. Então, segundo o planejamento de Jesus, cada um de nós está onde? Na família certa, na profissão certa, no lugar certo. Assistir os homens, esse trechinho agora é a essência do amor de um Espírito puro por nós. Assistir os homens nas suas aflições, concitá-los ao bem ou à expiação das faltas, que os conservam distanciados da suprema felicidade, constitui para eles ocupação gratíssima. A principal ocupação de um espírito puro é o quê? Pensar naqueles que não são puros. Por isso que Jesus vai dizer que os sãos não precisam de médico, quem precisa de médico são os doentes. E ele vai dizer assim no Evangelho de João, eu sou o bom pastor. E o conceito de bom pastor na Bíblia é o quê? Aquele que se preocupa com todas as ovelhas, mas também e principalmente com as ovelhas desgarradas, porque as ovelhas dóceis não dão trabalho. Ninguém fica bom pastor, ninguém cresce dentro dessa profissão cuidando de ovelha dócil. Quem cresce é quem enfrenta a ovelha desgarrada. Gente, é de uma profundidade isso. Porque aí nós vamos entender quem é Jesus. Quanto mais complicado um planeta, mais um espírito gosta. Pô, que belo desafio o Pai me deu. E o que ele vai dizer? Do rebanho que o Pai me confiou, nenhuma ovelha se perderá. Qual é a ideia dele? Qual era o sonho, entre aspas? Que nenhum de nós caísse da terra para mundos inferiores. Então a ideia era o quê? Era não mandar ninguém para o exílio. Creio eu que, não, infelizmente, esse plano não vai se cumprir. Porque nós temos uma coisa, nós temos um fator que é extraordinário, mas no nosso nível espiritual, às vezes, ele é fator de complicação, chama livre-arbítrio. Ou seja, Deus nos deu liberdade para escolher o que a gente quer até para errar. Porque Ele sabe que todo erro gera desconforto, dor, sofrimento, e nós aprendemos com o erro. Aprendemos com a dor. Toda vez que a dor me agride, o que eu penso? Eu não deveria ter feito, eu não deveria ter falado, ou eu deveria ter falado, eu deveria ter ido por outro caminho. Então o objetivo da dor é o quê? Fazer a gente repensar o que plantou lá atrás. É recurso pedagógico. Vamos lá.
são designados às vezes pelos nomes de anjos, arcanjos ou serafins. Podem os homens pôr-se em comunicação com eles, assim como Allan Kardec conseguiu isso, o Espírito de Verdade se manifestava através dos médiuns da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, mas extremamente presunçoso seria aquele que pretendesse tê-los constantemente às suas ordens. Aliás, um espírito puro não recebe ordens, só de Deus. Mas agora eu vou inverter o ponto de vista. Até agora nós comentamos sobre o amor que Jesus tem por nós. Ele nos aceita como nós somos, mas espera que nós mudemos. Até porque a lei de Deus, a lei de progresso, exige isso de nós. É trabalho e progresso, plantio e colheita o tempo todo. Então até agora nós vimos o amor que Jesus tem por nós. Ele nos aceita como nós somos, espera a gente progredir, usa o tempo, não usa violência. Então é melhor você desatar do que você arrebentar. Mas agora nós vamos falar sobre o amor que Jesus espera de nós. Se alguém se sentiu cobrado até agora, tampa os ouvidos porque vai passar mal. No livro Caminho, Verdade e Vida, é o primeiro livro de Emmanuel numa série, onde o benfeitor comenta versículos do Novo Testamento. Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Vinha de Luz, Fonte Viva, e tem alguns outros livros que não fazem parte da série, mas fazem o mesmo trabalho. Palavras de Vida Eterna, Segue-me. São livros onde Emmanuel vai comentar versículos do Novo Testamento. Logo na introdução, Emmanuel diz assim, que Jesus é o caminho, a verdade, a vida, o guia, o modelo para todos nós que evoluímos na Terra, etc, etc. Mas agora vem a parte boa. Ele diz assim, o Cristo não estabelece linhas divisórias entre templo e oficina. Vamos interpretar. O que é linha divisória? Fronteiras. O que é templo? Claro que é uma imagem. Templo representa o lugar de fazer o quê? Orar. Casa de oração, igreja. Oficina é lugar de quê? Trabalhar. Olha que legal. Para Jesus não há fronteiras entre lugar de trabalhar e lugar de orar. Toda a terra é altar de oração e campo de trabalho ao mesmo tempo. Por louvar Jesus nas igrejas, diz Emmanuel, e menosprezá-lo nas ruas, é que temos naufragado por 1000 vezes seguidas e por nossa própria culpa. Eu tiraria a palavra culpa e colocaria responsabilidade. Culpa é sentimento. Ou seja, por que nós estamos naufragando? Porque aqui dentro a gente se comporta com extrema maestria. E lá fora? Você sai de uma casa de oração dessa, depois de uma palestra, depois de um passe. Alguém riscou teu carro. Você fica na sintonia que você estava aqui dentro ou você vai para a sintonia do mundo? Quem foi? Esse eu pego. Por que a gente naufraga? Porque aqui dentro a gente se comporta, né? Pensa em coisas boas. E lá fora? É a sintonia do mundo. Por isso que eu gosto muito de uma frase que é atribuída a Chico Xavier. Ele vai usar a linguagem de música. Ele fala assim, o espírita precisa aprender, na verdade o cristão, precisa aprender a vibrar o tempo todo uma oitava acima. Um tom acima. Mas qual que é o problema? Aqui nós estamos 1 ou 2 tons acima. Chega lá fora, a gente volta para o tom comum. Quer ver um exemplo? Talvez tenha médiums aqui, né? Não sei dizer se tem. Se eu perguntar para você, médium ou não médium, quantos dias por semana você é médium? O que você me responde? Tem abonada? Tem feriado? Quantos dias por semana você é médium? Pode falar. 7. Você é médium a semana inteira. Mas você se comporta como médium quantos dias? Isso aqui é um pontapé. Nós somos médiums 7 dias por semana, 31 dias por mês, sem abonado, sem feriado, sem nada. Mas a gente se comporta como médium uma vez na semana, dia de reunião mediúnica. Hoje é dia de reunião mediúnica, eu não posso comer carne. Mas amanhã pode matar um boi. Hoje é dia de reunião mediúnica, eu não posso beber nada, mas amanhã como alcoólico. Hoje é dia de reunião mediúnica, eu não posso entrar em determinados assuntos, mas acabou a reunião, eu te chamo no WhatsApp. É assim aqui em Rio Preto também ou é só nas outras cidades que eu vou? Olha que interessante.
Por que isso? Porque no dia que a gente tem que vir aqui, trabalhar na mediúnica, trabalhar no passe, fazer o estudo, a gente cuida muito bem do nosso mundo mental. Evita estresse, evita determinados alimentos. Se é fumante, diminui lá, fuma menos durante o dia. Se tem problema com álcool, evita 1 ou 2 dias antes. Mas passou a reunião. Você está vendo por que o mundo não muda? Porque a gente só é bom no dia de vir aqui. E dentro da casa espírita. Eu acredito que quando Emmanuel diz que não há linhas divisórias entre templo e oficina, isso tem uma consequência maior. Ele espera, Jesus espera que nós façamos do planeta uma grande casa de oração. Porque dia virá, com o nosso trabalho, eu só não acredito, me perdoem aí sair da linha de raciocínio, eu não acredito que isso vai ser em 2057. Porque em 2000 anos, nós amadurecemos muito pouco, falta menos de 40. Se em 2000 eu não andei nada, em 40 vai acontecer o quê? Eu não acredito, vocês me perdoem, tá? É opinião pessoal. Para mim, isso aí foi colocado na boca de Emmanuel. Eu não acredito que ele cometeria um erro tão crasso. Mas é opinião pessoal, quem não concorda, desconsidere. Dia virá em que o planeta vai ter todo ele a vibração que nós sentimos aqui dentro. Quando? Quando todos nós fizermos lá fora o que a gente faz. Então veja, para Jesus não há fronteiras entre templo e oficina. O que Jesus espera de nós? Que nós nos comportemos como cristãos ao parar o carro num posto de gasolina na nossa maneira de tratar o frentista. Porque eu não duvido de algum conhecido nosso ser extremamente mal educado com um frentista num posto de gasolina e dizer assim, ele está lá para me atender. O fato dele estar lá para nos atender não nos dá o direito de ser mal educados. Jesus espera, porque não há linhas divisórias entre templo e oficina, que nós sejamos cristãos dentro de uma loja, na nossa maneira de tratar o vendedor. E principalmente aquele vendedor que não atende bem, ou de repente ele é ótimo, mas naquele dia ele não está bem. Então quem tem que compensar o desequilíbrio dele somos nós. Por isso que eu acho extraordinário uma frase que eu vejo, se eu não me engano foi no Facebook, que diz assim, me ame quando eu menos mereço, porque é quando eu mais preciso. E eu gostaria que todo mundo aqui fizesse uma reflexão. Quando nós precisamos nos relacionar, seja qualquer forma de relacionamento, amizade, parente, uma visita, uma pessoa difícil, nós fazemos isso? Amamos mais quem merece menos? Fazemos? Quando você tem que visitar uma pessoa meio complicada, um parente difícil, domingo, reunião de família, como é que você vai? Vai feliz da vida? Eu sei que ele é difícil, mas eu vou me comportar direitinho. Ele é difícil, mas eu vou, de alguma forma, fazer ele se sentir um pouco melhor, porque eu vou manter a minha alegria. Você vai resignado? Ou vai por e-mail? Vai pelo WhatsApp? Como é que a gente vai? São os seres que mais precisam de ajuda. Emmanuel vai dizer, deixa eu me lembrar o nome do livro, Religião dos Espíritos, é um livro onde Emmanuel comenta perguntas do Livro dos Espíritos, que dentre os 12 apóstolos de Jesus, o mestre tinha alguns mais próximos dele. Judas era um deles. Eu demorei para entender isso. Mas como assim? O cara que estava pensando que Jesus ia ser um revolucionário, que ia expulsar o Império Romano, fez o que fez e Jesus mantinha ele mais próximo. Agora me ajuda, Judas era mantido mais próximo de Jesus porque era o que mais merecia? Ou o que mais precisava? Então percebam que quanto mais a gente cresce na escala espírita, mais a nossa responsabilidade aumenta. E se você deu um passinho, quantos não deram nenhum? Se você deu o segundo passo, quantos não deram nenhum e quantos deram um? Se você deu o terceiro, quantos estão no 0, no 1 ou no 2? Se você deu o quarto, quantos estão ficando para trás? Eles são responsabilidade nossa, de alguma forma. Então percebam que crescer na escala espírita não é se tornar melhor, é aumentar a responsabilidade. Porque a quem muito foi dado, muito se pedirá. E um dia nós vamos ser espíritos puros, todos nós vamos nos tornar perfeitos. Então a gente precisa entender esses objetivos desde já. Nós precisamos crescer, nós precisamos amadurecer para quê?
para aumentar a nossa capacidade de amar, para acolher cada vez mais gente. Só que no nosso nível evolutivo existe um risco, né, de você aumentar demais o seu raio de ação e não dar conta. Então, por enquanto, vai com calma, vai tateando, vai procurando, vai tentando. Aliás, começa, né, primeiro, descobrindo onde estão os nossos limites, porque sem saber onde esse limite está, não tem como ampliá-lo. E a gente não aumenta o nosso raio de ação querendo dar passo maior do que a perna. Pela lei do progresso, o raio de ação se amplia naturalmente quando a gente der conta de tudo que tem dentro dele. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer, definir o que é meu raio de ação. Minha vida profissional, minha vida familiar, o relacionamento, a vida doutrinária ou religiosa. Quando a gente der conta disso, o raio de ação se amplia naturalmente. E vai abrangendo cada vez mais gente que vai ser colocado no nosso raio de ação. Por quê? Porque a gente está em condições de ajudar e a pessoa precisa de ajuda, assim como Judas estava no raio de ação de Jesus. E a gente precisa entender esse movimento. De ofertar para o próximo só o que a gente quer para a gente. De amar o próximo como a nós mesmos. Mas aí surge a pergunta, a gente já ama a nós mesmos? Cada um aqui já ama a si mesmo? Já se cuida? Tem equilíbrio? Faz por si? Entendeu o que precisa estar bem para ofertar? Ou a gente acha que é só ofertar para os outros sem fazer nada para a gente? Chega uma hora que a vida entra em colapso. E bendita a doutrina espírita que nos ajuda a entender isso. Bendita a doutrina espírita que clareia a lei de Deus, ajudando a gente a interpretar o evangelho que Jesus deixou há 2000 anos atrás através da escrita dos apóstolos, mas de uma forma muito mais racional, de uma forma muito mais lógica, diz Allan Kardec, sem metáforas, sem alegorias. Pelo contrário, interpretando as metáforas e as alegorias que nós não tínhamos e não temos condições de interpretar sem a chave da doutrina espírita. Então, bendito o Consolador prometido que está oferecendo um caminho mais seguro, mais reto. Confirmando o que Jesus fez há 2000 anos atrás, dizendo que enviaria o Consolador. Dizendo que não nos deixaria órfãos. Estaria conosco enquanto nós precisássemos. E eu adoro aquela frase de Jesus que foi registrada por Mateus no capítulo 11. Ela me consola ao extremo. Vinde a mim, todos vós, aflitos, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós meu jugo, aprendei de mim, manso, humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas. Porque suave é meu jugo e leve o meu fardo. Obrigado. Boa noite.